Mais e melhor. Alimentos, reação, teste, bem-estar. Nutrição. Análise de intolerâncias alimentares. O que são intolerâncias alimentares, Sofia? As intolerâncias alimentares são reações adversas do nosso organismo a substâncias estranhas, sejam elas químicas, aditivos alimentares, são reações de base enzimática contra determinados componentes dos alimentos. Que tipos de exemplos podemos ter na intolerância alimentar? Temos as mais comuns, talvez sejam a do glúten, ou então ao trigo isolado, ao centeio isolado, vários tipos de gamas de vegetais e frutas, tão variadas como desde o peixe, é transversal à roda dos alimentos. E a partir do momento em que nos é diagnosticada uma intolerância alimentar, como é que devemos proceder? As intolerâncias, ao contrário das alergias alimentares, existem em vários graus. Se for um grau mais ligeiro a moderado, devemos limitar o consumo desse alimento, não devemos excluir completamente. Se for uma intolerância mais severa, devemos excluir completamente esse alimento da nossa alimentação. Porquê é que são cada vez mais frequentes as intolerâncias alimentares? De facto, que são cada vez mais frequentes, cerca de 40% da população tem algum tipo de intolerância alimentar. São mais frequentes porque na nossa dieta, ao contrário daquilo que foi o desenvolvimento da espécie e dependente do sítio onde a espécie está inserida, tem havido a inserção de cada vez mais alimentos exóticos que não fazem parte da nossa dieta alimentar. Também, cada vez mais existem aditivos alimentares que são criados laboratorialmente e têm algum grau de sintético e o nosso corpo também não está preparado para os receber. A própria conservação dos alimentos e os modos de conservação também influenciam a forma como o nosso corpo reage perante esses alimentos. Como é que é possível diagnosticar? A intolerância alimentar é de difícil diagnóstico, ao contrário, por exemplo, das alergias alimentares. Porquê? Porque os sintomas aparecem tardiamente e então não conseguimos identificar logo a priori que tipo de alimento é que causou determinado sintoma. Mas a forma mais eficaz de fazer o diagnóstico destas intolerâncias é através de um teste de intolerâncias alimentares, que testa uma gama variadíssima de alimentos e de componentes desses alimentos. É um teste que se faz com uma amostra sanguínea, basta uma gota de sangue da pessoa para analisar, depois é imergido num reagente específico. Esse reagente vai fazer com que seja mais fácil numa pequena amostra fazer um teste muito alargado de vários tipos de enzimas. Depois, juntamente com outros reagentes específicos para a análise, é assim que se processa o teste. Depois é só esperar alguns minutos para a reação se dar e depois temos o resultado. Se ingerirmos um alimento ao qual somos intolerantes, que sintomas podemos ter? Os sintomas são muito variados. Temos sintomas a nível gastrointestinal, que são os mais frequentes. Pode dar sintomas tão variados como os vômitos, a perda de apetite, a desregulação de peso. As pessoas tentam perder peso e mesmo comendo pouco não percebem porquê. O inchaço no abdômen também é muito frequente. Depois também temos reações mais a nível de cutâneas, dermatológicas, por exemplo, o surgimento de dermatites na pele, eczemas, o próprio edema da pele também é um sintoma. Também temos sintomas a nível respiratório e aí estamos a falar mais de problemas respiratórios tão variados como a asma, que também é potenciada por essas intolerâncias alimentares, até distúrbios a nível do sistema nervoso, como as enxaquecas, as cefaleias, que estão muito associadas a isso também. Duas das intolerâncias mais frequentes nos dias de hoje, ou pelo menos aquelas que ouvimos mais falar, são as intolerâncias à lactose e ao glúten, mas hoje em dia já há muitas alternativas a esse tipo de alimentos. Verdade, já conseguimos encontrar muitas alternativas a alimentos ricos, quer em lactose, quer em glúten, quer nesse tipo de intolerâncias que são as mais prevalentes. Felizmente a indústria tem-se voltado para este nicho, que acaba por não ser um nicho porque atinge quase 50% da população e faz todo o sentido haver cada vez mais a oferta desses alimentos.
Então a intolerância alimentar não é de toda uma coisa muito grave, desde que estejamos alertados para isso. Nós conseguimos controlar de uma forma muito eficaz, fazendo pequenas alterações na nossa dieta. Muito a nível das quantidades, como eu já referi, mas não é tão gravoso como uma alergia alimentar, que aí sim tem que haver uma exclusão total, porque existe depois problemas mais graves associados, podendo levar até ao coma, no caso das alergias alimentares. No caso das intolerâncias, com umas adaptações, com a escolha desses alimentos que são isentos de algum nutriente que nos faça intolerância, como os alimentos sem glúten, como os alimentos sem lactose, é facilmente contornável. É, no entanto, fundamental sabermos se somos intolerantes a algum tipo de alimento. É de facto fundamental nós sabermos se somos intolerantes ou não, até porque este tipo de sintomatologia é desconfortável, por menor que seja os sintomas e a exacerbação desses sintomas, será sempre desconfortável. Portanto, nós identificando o que é que nos faz sentir pior, também conseguimos ter uma vida muito mais equilibrada e saudável, e mesmo para a gestão do peso, que é uma coisa extremamente importante.